Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça um novo jeito Quali de ajudar. Boa noite. Bem-vindo a todos no painel sobre mediação em recuperação judicial. O sociólogo italiano Domenico De Masi, autor do livro Ócio Criativo, dizia há mais de 20 anos: o trabalho remoto é o trabalho do futuro. Nas últimas décadas, a humanidade assistiu ao avanço da tecnologia em todos os setores, tanto na esfera profissional como doméstica. No entanto, a mim parece que é a pandemia do Covid-19 que tem conferido proporção de foguete à transformação digital no ambiente de trabalho. Por sua vez, será a mediação o meio mais adequado e eficiente para a realização da justiça do futuro? E será o uso da mediação acelerado pelos impactos da Covid-19 sobre a economia e as relações empresariais? Como a mediação pode contribuir para a solução dos conflitos decorrentes da insolvência empresarial? Neste painel, assistiremos aos principais especialistas do tema, que abordarão os aspectos mais atuais e também mais importantes sobre o tema no Brasil. O doutor Pablo Arruda e as doutoras Andréa Galhardo Palma e Samantha Mendes Longo, a quem dirijo as minhas mais afetivas saudações. Antes, porém, gostaria de parabenizar a OAB pela iniciativa do Congresso e agradecer o diretor da ESA Nacional, Dr. Rony Duarte, pelo honroso convite e o privilégio de ser moderador deste ilustrado painel. Me chamo Rodrigo Carro Beltrão, sou advogado, vice-presidente do IBAJUDE, o Instituto Brasileiro da Insolvência, e presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB de Pernambuco. Na primeira parte do painel, ouviremos as exposições de cada um dos painelistas, com cerca de 12 a 13 minutos. E na segunda parte, voltaremos a ouvi-los, respondendo perguntas e traçando breves debates. Apresento o primeiro painelista, Dr. Pablo Arruda, que é mestre e doutorando em Direito, professor da Fundação Getúlio Vargas e da EMERGE, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, advogado com 2 décadas de experiência. Tive a oportunidade de ser seu aluno numa pós-graduação da FGV e deixo aqui e passo minha palavra já com meu efusivo abraço. Doutor Pablo, a palavra é sua. Perfeito. Pronto, assim feito. Bom, então, muito boa noite a todos. Muito boa noite, Rodrigo. Obrigado pela abertura do painel. É um prazer enorme estar com vocês aqui reunidos, poder dividir essa noite com todos. Agradeço o carinho do convite da OAB Nacional, principalmente na pessoa do Dr. Rony Duarte, também recifense, seu conterrâneo, Rodrigo, aí de Recife, que é o presidente da Escola Nacional da Advocacia ENA, e agradeço também a parceria de estar aqui reunido com a doutora Samantha Longo, e a doutora Andréa Palma, a quem tive o prazer de conhecer recentemente, quando então trocávamos algumas ideias para que esse debate pudesse ser o mais proveitoso possível para nós e principalmente para quem nos está assistindo. O tema mediação não é um tema novo, mas do ponto de vista legal é um tema razoavelmente recente. A previsão legal da mediação mais recente de 2015, portanto ainda muito em fase de maturidade dentro da aplicação prática, principalmente se pensarmos na sua aplicação a um instituto recuperacional que nasce uma década antes da lei de mediação e, portanto, não cogitou essa possibilidade. Isso nos obriga a algumas indagações
sobre a amplitude e a possibilidade da aplicação da mediação no ambiente recuperacional, como deve se dar, se é possível, a mediação, como devem se dar esses encontros e de que maneira esses encontros devem funcionar, principalmente quanto à metodologia da mediação, porque existem diferentes escolas sobre a aplicação da mediação, e, principalmente, quais seriam os limites de temas, dos assuntos abordados que podem ser sujeitos à mediação. A primeira coisa que eu sempre me indago quanto a soluções alternativas de conflito, e isso envolve tanto a mediação quanto a conciliação, lembrando que a arbitragem é uma solução não judicial, entretanto, é uma solução julgadora e, portanto, se assemelha bastante ao julgamento que o Poder Judiciário nos entrega. Todas as vezes que eu sou submetido a discutir, trocar ideias sobre a solução em autocomposição, o primeiro obstáculo que eu observo é efetivamente o obstáculo psicológico. Por quê? Porque autocompor significa assumir o resultado das próprias escolhas. E o ser humano tem um pouco de dificuldade de dormir com as suas escolhas. Essa, para mim, talvez seja uma das primeiras, não maiores, mas primeiras dificuldades quanto à autocomposição. Né? Nós ainda somos, especialmente no Brasil, ainda somos um país muito conflituoso em matéria de solução, em que a gente prefere a entrega ao judiciário por vários motivos. Talvez o principal deles signifique poder colocar a culpa em alguém. Doutora Andréa, que está conosco, magistrada do TJ de São Paulo, e está acostumada a ter o natural peso da caneta, porque é um compromisso muito sério aquele de decidir acerca da vida alheia. Entretanto, na medida em que eu, em conflito, entrego o meu problema a uma terceira pessoa, eu tenho a possibilidade de entregar também nessa pessoa a culpa do resultado. Então, por pior que seja esse resultado, há a possibilidade psíquica de dizer, olha, foi o juiz que decidiu. E aí, esse foi o juiz que decidiu, nós sabemos o quanto isso tem amplitude de leitura do perdedor. Né? O juiz é atécnico, o juiz é envolvido, o juiz isso, o juiz aquilo. Entretanto, tudo isso, na verdade, serve de verdadeira desculpa para que o seu resultado negativo não tenha sido algo partido de você. E aí você dorme com o travesseiro sem ter que assumir a perda. Quando a gente pensa em autocomposição, a primeira coisa que a gente tem que amadurecer é que, em havendo composição, necessariamente há uma tendência de perdas. Porque se não for para ter composição, o que eu quero é o resultado de um julgamento, e aí eu não assumo perda. Olha, eu tenho 100 para receber, eu quero receber 100. Olha, eu não tenho a obrigação de cumprir tal dever, eu não quero cumprir. E aí alguém julga por mim, e julgado está. Na medida em que eu vou a uma solução de autocomposição alternativa, eu estou imaginando a possibilidade de perdas. Por exemplo, na relação de crédito, que talvez seja a principal envolvida na questão recuperacional, pode significar a perda de parte desse crédito, pode significar a perda nominal do crédito, ou a perda temporal. O alongamento é uma perda, né? Porque é a indisponibilidade do recurso. Eu tenho o direito de crédito, mas não posso dele dispor. Então, ainda que eu não tenha uma redução nominal do valor, eu tenho uma perda temporal. Tudo isso faz parte, como eu estou dizendo, da difícil aceitação da perda, a própria aceitação da perda. E é assim como eu abro a minha fala, para que eu possa depois ouvir, na opinião da doutora Samantha e da doutora Andréa, como elas, nas experiências vividas, podem verificar a disponibilidade, a disposição das partes em autocompor, sabendo que vão ter que suportar, cada qual, as perdas escolhidas. Esse é um ponto, para mim, é muito difícil na autocomposição. Nós ainda somos o país do vou procurar o meu advogado vai te procurar, ou ainda o pior de todos, deixe o juiz julgar o que quer que seja. Eu prefiro que ele julgue. Tá? De fato, eu tenho essa preocupação. A segunda preocupação é analisar a compatibilidade da mediação
no procedimento recuperacional. É sabido que o procedimento recuperacional é de gênero único, né, é sui generis na sua estrutura procedimental, e, segundo entendem, ou entende a maioria doutrinária e até jurisprudencial, teria uma natureza de contrato, um contrato judicial. Prefiro a expressão contrato judicial a negócio jurídico, porque o negócio jurídico pode nos remeter lá ao 190 do CPC, e aí é negócio jurídico processual, na verdade, é uma outra figura jurídica. Então, enquanto contrato que é, ele expressa a vontade das partes, com uma diferença crucial, essa vontade é uma vontade que é carregada pelo princípio majoritário, ou seja, ainda que todos não concordem, a maioria decidirá e a maioria carregará a vontade da minoria, o princípio majoritário. Em razão disso, fica então essa indagação se a mediação seria um instrumento hábil, suficiente para gerar uma solução de conflito, considerando que o contrato judicial em matéria de recuperação é um contrato que não dispõe necessariamente da autonomia da vontade privada de todas as partes, mas sim o princípio majoritário que carrega a vontade da minoria. Além disso, é um contrato judicial multilateral, muito diferente de uma relação jurídica entre duas partes. Eu posso ter um contrato mercantil envolvendo, por exemplo, um build to suit, uma locação pré-contratada com construção, complexo, com vários elementos de obra, medição de obra, um nível muito alto de complexidade técnica, entretanto, uma relação interpartes, bilateral. Na recuperação, a gente tem a relação multilateral, e aí fica a preocupação de como os encontros de mediação poderiam ser realizados. E aí também deixa a indagação se seriam encontros multilaterais, né? Como se eu fizesse uma espécie de Assembleia Geral de Credores em mediação, ou seja, reunir os credores em bloco. Né? Se isso seria, por exemplo, divisível por classes de credores, interesses homogêneos, então eu vou fazer uma mediação em relação aos credores da classe 3, por exemplo, que envolve quilografares, privilegiado especial, geral e subordinado. Se eu poderia fazer a divisão em subclasses, então eu teria lá a divisão por quilografares, depois por privilegiado especial, depois por privilegiado geral e depois por subordinado, ou até mesmo em subclassificação, quilografares por faixas de valores. Olha, vamos nos reunir com os credores de maiores valores da classe 3 e assim vai. E a outra é se essas reuniões de mediação seriam exercíveis apenas com credores estratégicos. Eu, particularmente, devido aqui uma preocupação de vivência, a gente observa o quão, na prática, os credores de meio de campo na lista, quando eu chamo credor de meio de campo, não é o credor em valor mais determinante, nem em volume de credores mais determinante. Para quem já está habituado em matéria de recuperação, ok, mas para quem não, é de lembrar que na classe dos credores quilografares e seus amiguinhos da classe 3, e também na classe 2, dos credores com garantias reais, a aprovação do plano pressupõe a aprovação em dualidade de métodos. Eu tenho que aprovar por cabeça e por crédito. Leia-se, aprovar por um volume de credores e um volume de crédito. Na prática, isso desperta uma estratégia da recuperanda. Eu não preciso agradar todo mundo. Eu preciso agradar os principais credores em valores para que eu atenda a uma das métricas de aprovação e eu preciso agradar a um volume grande de credores. E aí eu vou escolher o volume pelo valor menor. Então, um plano que preveja, por exemplo, que credores com valores até um certo número serão pagos com um prazo mais reduzido, leva a uma potencialidade de aprovação por aquele universo de credores. Né? E esse tratamento desigual, o STJ já validou, porque ele tem um critério objetivo, critério de valor. Credor até tal valor, eu pago em tal periodicidade. E o credor de maior valor, eu tenho um relacionamento direto, aquele relacionamento íntimo, onde você realmente tem que sentar e negociar. E aí os credores de meio de campo, ou seja, os credores que em valores não são nem os mais elevados,
nem os menores costumam ficar à deriva dessas negociações. A gente observa isso na prática, pelo menos é a minha observância. Tá? É a ideia com que eu enxergo isso. Então, em relação a essa possibilidade de ajuste, como seriam essas reuniões em matéria de mediação? Elas seriam com credores estratégicos? Elas seriam com credores divididos por classes, subclasses, com todos os credores? Então, essa é uma indagação, e vocês percebem que eu vim de um jeito acovardado, né? Eu até agora não emiti nenhuma opinião, eu estou efetivamente gerando uma certa provocação para as nossas outras duas palestrantes. Outra preocupação, e essa eu não vou nem esticar muito, essa eu vou opinar diretamente, é em relação aos efeitos jurídicos da instalação da mediação. Tá? O artigo 16 da 13.140, a lei de mediação, prevê a suspensão da demanda quando instalada a figura da mediação. E nós sabemos que a recuperação judicial, quando requerida, já sinaliza um estado de periclitância, um estado de dificuldade de caixa imediato, com sucessivas tentativas ou êxitos de penhora de valores em conta bancária, o que tira liquidez da empresa, dificuldade de honrar os compromissos imediatos e, consequentemente, pode efetivamente inviabilizar. Por isso que um dos momentos mais queridos de uma recuperanda é ver o procedimento recebido pelo juízo e deferido o processamento, de sorte que ele obtenha lá o stay period, a suspensão das ações que contra a recuperanda correm. E, com isso, tenha o sossego até mesmo para construir o seu plano de recuperação. É impossível construir um plano de recuperação sem sossego, é impossível construir. Então, como é que ficaria a questão da suspensão que a mediação acarreta no processo? Por exemplo, o juízo que eventualmente receba a inicial da recuperação e, antes de definir o processamento, já encaminha a mediação, por exemplo, né? Como ficaria isso em relação ao stay? A solução que eu vejo, tá no próprio 16 da lei de mediação, é que não há o impedimento de, apesar da suspensão do processo, ser concedida tutela de urgência. Me parece que a concessão da abertura da mediação deveria estar atrelada à medida de urgência, que deveria, então, ser requerida. E talvez gere até um comportamento do próprio advogado em RJ de já na inicial requerer. Na hipótese de instalação de mediação, desde logo requer como tutela de urgência a concessão do stay period. E eu não sei com quanto tempo eu estou, Rodrigo, eu acabei esquecendo de mim. Já estouramos um pouquinho, Pablo. Então eu vou encerrar. Na segunda não parte. Não tem problema. Então, eu vou encerrar só para perguntar: limite da mediação, tá? Se eu posso fazer a mediação em relação à habilitação, divergência e impugnação de crédito, e também limites em relação à mediação quanto à objeção a plano de recuperação. São os pontos que eu levantei para ouvi-las e depois posso voltar para opinar também. Obrigado por terem me ouvido. Me desculpe, Rodrigo, por ter estourado o tempo. Obrigado. Sem nenhum problema. Excelentes observações, Pablo. E eu também estou curioso para ouvir as doutoras e realmente a compatibilização do artigo 16 da lei de mediação com os prazos da recuperação judicial gera alguma inquietação, né? Pelo menos alguma curiosidade. Vou passar a palavra agora para a doutora Samanta Mendes Longo. Doutora Samanta é sócia do Valde Advogados, membro do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça para aprimoramento da recuperação judicial, membro também do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ, e é secretária-geral das comissões de recuperação judicial e de mediação do Conselho Federal da OAB. É diretora do IBAJUDE e professora da EMERGE. Doutora Samanta, a palavra é sua e recomendo tirar o mudo assim que for iniciar a sua fala. Pronto. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui hoje nesse congresso
especial assim da OAB, que organizou um congresso com tantos temas, com tantas coisas relevantes, tantos palestrantes, são mais de 500 palestrantes falando em 5 dias sobre tantos temas relacionados ao Covid, e está aqui ao lado do Pablo, do professor Pablo, da doutora Andréia, e ao seu lado, Rodrigo, é um prazer enorme, assim, e ainda mais falando de um tema que eu gosto tanto, que é um tema que eu já venho há uns 4 anos, assim, estudando e trocando ideias e conversando e palestrando, e eu sempre comento que quando a gente faz uma palestra ao vivo, a gente consegue olhar as carinhas e sentir a reação do que você está falando, e eu sempre sinto, quando falo, aquelas pessoas me olhando assim, ai meu Deus, como ela é ingênua, ela acredita em mediação no Brasil. E agora, no momento virtual, eu não consigo ver essas caras na minha fala, mas eu tenho certeza que vai ter gente pensando isso. Mas aí, como o doutor Pablo falou, realmente assim, a mediação ela é recente, no sentido de que a legislação veio em 2015, a lei de mediação, e também o Código de Processo Civil, né, que estimula que todos os magistrados, né, se utilizem desses processos de autocomposição, mas isso não faz parte da nossa cultura, né? A nossa cultura não é do tribunal multiportas, a nossa cultura é de que o Poder Judiciário é a única porta possível para solucionar um problema. E acredito e compartilho da opinião do professor Pablo dessa questão emocional. E, assim, é um trabalho, como eu sempre digo, de formiguinha e de educação, acima de tudo, e isso vem desde as escolas, né? É preciso que se construam e que se formem pessoas capazes de compreender que elas são que é possível que elas resolvam seus conflitos sozinhas e assumam a responsabilidade pelas decisões e pelas posições que tomam na vida. E isso faz parte de um aprendizado, de uma construção de vida. Então, assim, achar que de uma hora para outra o Brasil vai ser solucionado, toda a questão da judicialização com a mediação ou outros métodos, que hoje já nem se chama de alternativos, né? A gente já chama de métodos adequados de solução de conflito, de uma hora para outra isso não vai acontecer. Né? Eu acho que de uma hora para outra, em razão da pandemia, passou-se a se olhar e se falar muito mais nisso, porque o próprio judiciário tem percebido que não vai haver um colapso no Poder Judiciário, assim como houve o risco do colapso na saúde, se todo mundo que teve um problema em razão da pandemia bater as portas do Judiciário para resolver esse seu problema. Não há juízes. Os juízes já trabalham de uma forma escandalosa, se a gente for olhar, né, em termos de processos a que eles são submetidos e que devem processar e julgar por ano. Então, não há condição da gente imaginar que o Poder Judiciário vai absorver isso tudo. E aí, nesse contexto, eu acho muito bom, e a gente vê a quantidade de painéis que esse próprio Congresso hoje da OAB tem sobre métodos adequados de solução de conflitos. São vários painéis tratando do tema. Hoje, o nosso tema específico é em recuperação. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência na mediação em recuperações, e aí, na segunda rodada, eventualmente, posso até, se eu não responder todas aqui as indagações do professor, eu vou respondendo também ao longo. Eu acho que o processo em que eu atuo como administradora judicial, que é o processo da recuperação judicial do Grupo Oi, foi assim um divisor de águas nesta questão da utilização da mediação, e a gente fala hoje muito em mediação, usa-se a expressão mediação, mas eu acho que a gente pode falar sempre em mediação pensando em métodos autocompositivos, como a negociação, a conciliação e incluindo aí a mediação, né? O professor Pablo fez muito bem a diferença da arbitragem, que você, apesar de não dar ao Poder Judiciário a possibilidade de solucionar o conflito, você dá isso a um árbitro, que vai decidir quem está certo ou errado, né? Então, nessas 3 formas mais comuns, né, a negociação, a conciliação e a mediação, você permite às partes, através de um facilitador do diálogo, que elas juntas encontrem o que é melhor para elas. Porque realmente a questão emocional é muito forte num conflito. Quando você tem um problema com o seu vizinho, porque ele faz muito barulho de madrugada, você ruído do espírito de já estou com raiva desse vizinho, sou eu que não durmo, eu preciso acordar às 6 da manhã. Então, você vai resolver o seu conflito totalmente imbuído de emoção. E tirar o emocional, ele é muito bom no momento que você
para ouvir a outra parte, entender o que ela sente, o que ela pensa, como a gente pode solucionar o problema que está te afligindo. Se você consegue tirar um pouco o emocional na hora da discussão, na hora da conversa, na hora do diálogo, isso só tende a facilitar o encontro de uma solução boa para ambos. Então, assim, a mediação ela tem isso de bom, porque através de um profissional que tem técnicas, né, que conhece técnicas de negociação, consegue fazer com que as partes retire um pouco das partes essa questão emocional que afeta muito a visão, né? Ela deixa a visão míope, e ele consegue fazer com que as partes consigam se colocar no lugar da outra, ouvir o que a outra tem a dizer. E aí, com essa redução da temperatura emocional e com essas técnicas facilitadoras do diálogo, você consegue fazer com que as partes sozinhas tentem encontrar a melhor solução. Então, assim, existem tipos de mediação também. A mediação que a gente mais faz no Brasil é essa mediação facilitadora, onde o mediador também não vai dizer, não vai opinar, como um conciliador faz. Olha, por que você não aceita aqui o acordo? Ele está oferecendo 60% para pagar agora. E se você não acha que você ia aceitar 60%, então propõe 50% e a gente alonga mais, em 2 anos paga em 1, reduz. O conciliador faz mais isso. O mediador não faz normalmente, né, na mediação facilitadora, ele não dá sugestões imediatas, mas ele, com técnicas, faz com que as partes consigam encontrar essas soluções que são menos óbvias, né? Então, assim, eu sou muito fã da mediação. Tive a oportunidade, no processo da Oi, de emplacar a mediação num ambiente de recuperação. A gente já, quando fala em mediação, já não se fala muito em mediação empresarial, todo mundo pensa imediatamente, quando fala em mediação, em solucionar conflitos entre famílias, né? Conflitos, no máximo, entre empresas familiares. Mas eu sempre digo isso, atrás de um conselho de administração, atrás de uma diretoria, atrás de uma empresa, existe uma pessoa física, uma pessoa, um CPF, que vai negociar com o outro, que tem emoções, que já cria empatias ou não, que já se sente mais familiarizado com o outro interlocutor. Então, pensar em mediação empresarial já é uma caminhada, já é um passo grande que a gente dá. Pensar em mediação em recuperação também é um passo muito grande. E o que a gente fez? No processo da Oi, a gente conseguiu emplacar a mediação online e presencial em diversos momentos. E a partir dessa experiência, fazendo parte, eu tenho a honra de fazer parte desse grupo de trabalho que você mencionou lá no CNJ, a gente, no grupo, apresentou ao CNJ um modelo de recomendação que foi aprovada ano passado, que é a recomendação número 58 do CNJ, que é uma recomendação que, como o nome diz, recomenda, né? Uma recomendação, não é uma resolução, é só uma recomendação no sentido de que todos os magistrados que atuem com processos de recuperação e falência, sejam eles de varas especializadas ou não, se utilizem da mediação em diversos momentos do processo. E aí, para facilitar, especialmente os juízes que não são de varas especializadas, como é o caso aqui da doutora Andréia, juízes que trabalham em comarcas que atuam com todo tipo de conflito e tem uma recuperação, às vezes estão familiarizados com esse processo que é único, coletivo, multidisciplinar, são interesses antagônicos e cada um querendo puxar o cobertor que é o mesmo para sua perna. Então, assim, estimular esses juízes a usarem a mediação, e a gente ali exemplificou, num rol realmente exemplificativo, situações onde a gente verifica que a mediação é possível. E aí, entrando um pouco na provocação do professor Pablo, justamente assim, é possível a gente ter mediações que vão ser só entre duas partes, por exemplo, quando elas estão discutindo uma questão de uma impugnação de crédito, e é possível a gente ter mediações que vão incluir mais de duas partes, que vão incluir, por exemplo, credores de uma subclasse da classe 3, credor, fornecedor, parceiro, por exemplo, que estão com têm interesses homogêneos e podem ser agrupados. Então, a gente ali na recomendação 58 trouxe essa ideia, e depois disso, a gente agora, recentemente, lá no CNJ, também aprovou, há cerca de 20 dias, uma outra recomendação, recomendando aos tribunais que criem CEJUSCs, né, que são os centros judiciários
de solução de conflito e cidadania, empresariais, voltados especificamente a atender os empresários, e aí tem uma abrangência um pouco maior também de agentes econômicos, para que, por conta dessa pandemia, haja um espaço mais informal, menos tenso, como é o Poder Judiciário, né? Assim, pensando num juiz, quando a gente vai... Toda vez que eu vou despachar, eu tenho uma certa dor de barriga, me dá um nervoso, porque a toga e aquele ambiente não é um ambiente onde você se sinta em casa, né? Então, assim, a ideia é a gente criar esses espaços dedicados aos empresários para que eles possam, de uma forma preventiva, ou seja, de uma forma pré-processual, conseguir já mediar, não com todos, mas com alguns, pelo menos, com os mais importantes, com aqueles credores que vão fazer a diferença, que sem eles a empresa não vai funcionar, tentar criar esses espaços. Eu tive a oportunidade de participar da iniciativa da criação do primeiro Sejusc no Brasil, que foi no Tribunal de Justiça do Paraná. O coordenador é o juiz o Antônio Evangelista de Souza Neto. Nós tivemos assim essa ideia um pouco antes da pandemia e logo no início da pandemia, o Tribunal de Justiça aprovou. Agora o CNJ também aprova uma recomendação nesse sentido. Outros tribunais têm seguido a mesma orientação. O Tribunal de Justiça aqui do Rio, também eu tive a felicidade de participar do ato. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que a doutora Andréia aqui vai poder logo na sequência falar da experiência, se está dando certo, se tem gente procurando, como tem acontecido esse projeto piloto que o Tribunal de Justiça de São Paulo criou. Rio Grande do Sul e Espírito Santo também já criaram. Então, eu acho que assim, são muitas dúvidas e eu acho super salutar que tenhamos dúvidas sobre a compatibilidade, como vai funcionar, como isso vai acontecer na prática, e a gente sabe que é na prática que as dúvidas surgem também, que as coisas acontecem e que a gente tem que sempre pensar e refletir como estar sempre melhorando, porque eu acho que pensar em recuperação é pensar num processo de negociação. A recuperação judicial ou extrajudicial nada mais é do que um amplo processo de negociação, onde o devedor vai apresentar a seus credores um plano e os credores vão aprovar ou não, e as cláusulas e as condições de pagamento serão todas definidas numa negociação. Então, como a mediação, a negociação e a conciliação são formas, na verdade, de autocomposição, que passam pelo diálogo, pela conversa, pelo ouvir, eu acho que isso tem absolutamente tudo a ver com o processo de recuperação. Não sei se meu tempo já acabou, ultrapassei, estou em cima do máximo. Final de 30 segundos. Oh, então, 30 segundos. Então, eu não estava com o relógio, mas pelo menos cumpri aqui a minha primeira fala. Depois a gente pode voltar e falar um pouquinho mais, mas assim, eu sou realmente entusiasta da mediação, adoro recuperação e acho que esses dois mundos têm que se falar, e cada vez mais eu acho que é necessário para que a gente saia nesse pós-pandemia de uma forma menos onerosa para todos, que todos tenham em mente, e eu acho que as pessoas estão tendo, pelo menos na advocacia eu vejo vários clientes nos procurando para resolver de forma negocial os problemas decorrentes das rescisões contratuais, das questões de revisão de cláusulas e tudo mais. Muito obrigada, gente. Doutora Samanta, nós que agradecemos. Quero crer que não há ingenuidade na sua fala e na sua experiência. A mediação ela funciona e precisamos revisar nossos hábitos e cultura. Passarei a palavra para a doutora Andréia Galhardo Palma, que é juíza de direito da 2ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de São Paulo, é mestre pela Universidade da Pensilvânia, com foco em arbitragem comercial internacional e métodos alternativos de solução de conflito, e tem especialização também no mesmo tema pela Universidade de Columbia, em Nova York, e também na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Ela é certificada em Dispute Boards pela Câmara de CCBC e pela Fiesp, é Fellow do CIARB e membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem e de outros tantos institutos. Doutora Andréia, portanto, tem uma experiência destacada em disputas empresariais e questões relativas à arbitragem e à mediação. Doutora Andréia, a palavra é sua. Fica à vontade. Perfeito. Boa noite a todos.
É uma alegria poder participar com os colegas da OAB Federal, poder falar também para outros estados, um pouco da experiência paulista. Eu venho também há muito tempo incentivando o uso desses métodos alternativos, mas eu creio que cada instituto tem o seu momento para acontecer, né? Eu quero agradecer já desde o início ao Rodrigo pelo honroso convite e também aos demais participantes pelo debate interessante, né? Eu vou ser muito pontual, porque eu gostei dos questionamentos levantados pelo Pablo, porque é justamente o desafio da mediação, né? É um instituto que, apesar de todo o arcabouço positivado, foi muito pouco subutilizado, né? Foi subutilizado, na verdade. E muitas vezes, pelo próprio judiciário, havia uma descrença na utilização, né? Primeiro, por motivos óbvios, né? Todos os players estavam dissociados, né? A utilização da mediação empresarial exige uma expertise diferenciada, exige uma estrutura que ainda não estava bem montada, alguns sejus que já existiam, já criados no estado de São Paulo, por exemplo, não se prestavam muito à utilização específica da mediação empresarial, né? A formação também do mediador deixava assim, muito a desejar. Num curso rápido não se forma um mediador, né? Num curso rápido de certificação, seja do CNJ, TJ, não se forma um mediador com expertise em propriedade industrial, em recuperação judicial, em outras matérias societárias, que exige, né, uma experiência um pouco maior e uma multidisciplinariedade em termos de conhecimento e técnica. Então, nós tivemos toda essa dificuldade, além de uma cultura voltada para um sistema adversarial, né? Para se ter uma ideia, só em 2000 começaram as faculdades a colocar cadeiras de negociação e mediação. Então, nossos advogados são muito bem treinados para litigar. Nos Estados Unidos, depois da Conferência Pound, em 1976, pelo professor Frank Sander, que criou a expressão tribunal multiportas, passou-se a pensar um pouco mais na utilização dessa técnica a partir da experiência americana, que só com a faculdade, só em 1981 passou-se, mesmo em Harvard, a ensinar essas técnicas, né? Mas eu preciso dizer que na matéria recuperacional específica, há alguns gargalos, né? Nós não podemos deixar de utilizar alguns mecanismos de proteção, até de interesse público, de ordem pública, da própria lei. Então, assim, o princípio basilar é da par condicio creditório. Eu não posso privilegiar um ou outro credor porque o sistema foi criado nesse sentido, né, de não privilegiar ninguém. Todos os credores tenham uma certa homogeneidade em suas classes e possam possam ter o mesmo direito à negociação. Então, aí eu já respondo primeiro questionamento feito pelo Pablo, no seguinte sentido: em que momento a mediação na recuperação é eficaz? E como lidar com os players, os credores, de forma que um não seja preterido em relação ao outro? Ora, na experiência aqui do Tribunal de Justiça e a concepção que nós tivemos em diversas discussões entre os juízes empresariais, é que a mediação funciona bem desde o início do processamento da recuperação judicial, com a ideia de que, para o mediador, ajude na discussão
da feitura do plano, para evitar, tanto quanto possível, impugnações de credores, trabalhar na negociação já com todos os credores, aqueles com garantia real, que muitas vezes bloqueiam as negociações, porque falir para ele talvez seja mais negócio, a empresa, né? Então, esse trabalho de convencimento seria do início, né? Não de convencimento, mas a figura de um mediador experiente na área recuperacional ajuda muito na feitura de um plano eficaz e no encurtamento do procedimento da recuperação. Isso na mediação judicial. Mas nós também temos um modelo aqui no estado de aqui em São Paulo, que trabalha uma mediação pré-processual com vistas a evitar recuperação judicial ou, se existente, tentar convertê-la a uma recuperação extrajudicial ou mesmo tentar uma negociação com vista a extinguir a judicial. Então, um momento para nós depende muito de como está a urgência da empresa. Eu tive um caso recente que eu utilizei de uma certa flexibilidade para tentar negociar, mesmo em a parte entrando em juízo com pedido de processamento, houve um pedido de urgência, mas ainda não estava caracterizada, não tinha documentação suficiente, eu marquei uma audiência no projeto piloto com os mediadores para chamar aquele credor que estava, por exemplo, ameaçando de um despejo, para tentar negociar. Então, parte muito também da atitude do juiz. Assim, nós não vamos criar invencionices, a gente vai trabalhar com o sistema legal existente, né? Então, o sistema legal que temos hoje é a utilização da mediação judicial e hoje, autorizadamente pela nossa corregedoria, nós podemos fazer essa tentativa de negociação processual, né? O que funciona bastante na recuperação é realmente dar o stay, mas a gente não pode utilizar a tutela de urgência indiscriminadamente para deferir stay, justamente porque nessa fase de processamento falta às vezes muita documentação e a gente defere emendas, então é complicado. Então, o que eu tenho feito é marcar num prazo muito enxuto essa audiência preparatória, né, ou de pré-mediação, tentando trazer todos os credores ou aqueles sensíveis que possam dificultar o funcionamento, ou mesmo o funcionamento da empresa, ou dificultar a preservação dela, para tentar já uma conversa no sentido de evitar maiores danos, né? Eu não vejo dificuldade na utilização da mediação nas fases de impugnação de crédito, muito pelo contrário, se a mediação for desde o começo, é mais difícil ter impugnação de crédito. O único ponto sensível que nós temos discutido entre nós, entre os juízes, é não utilizar a mediação para verificação de créditos, né? Que onde a gente são temas sensíveis, tem questões às vezes envolvendo fraude, né, abuso de direito. Então, esse controle da legalidade nós fazemos, né? E é isso. Com relação ao projeto piloto, infelizmente eu tive um problema técnico, mas eu ia compartilhar um PowerPoint, acabei tendo que seguir no Zoom pelo celular, mas depois eu posso até disponibilizar do nosso fluxograma do tribunal. Com relação ao projeto piloto, o projeto piloto ele é no período, ele funciona no período do Covid, né? E ele parte da concepção de fomentar a negociação para as pequenas e médias empresas e agentes econômicos, com vistas a utilizar mecanismos de para evitar insolvência. Então, negociações preventivas, negociações coletivas, RJ, recuperação extrajudicial, na tentativa de trazer de uma forma rápida, porque marca-se uma audiência preparatória num tempo muito rápido, né? E tudo é feito por e-mail e online, né, bastando o requerimento do credor via advogado, com a relação dos credores, a documentação básica da empresa, preenchendo um questionário e a gente marca
né? Somos em 5 juízes, a gente marcaria rapidamente essa audiência preparatória para encaminhar para a mediação, já com o mediador com uma grande expertise. Nós temos um grupo bem interessante, já cadastrado no TJ, e que tem trabalhado conosco. Mas ainda não tivemos assim um caso de solução definitiva, estão todos em andamento. Mas o importante é que, de tudo isso, da existência desses sejusques, da sensibilização do CNJ, dos tribunais, e mesmo desses projetos legislativos de negociação preventiva, é sensibilizar todos os players, não só juízes, mas advogados e os próprios devedores, de que há necessidade, né, e credores, de que há necessidade de sentar para discutir a questão. Hoje, o credor, numa crise tão atípica de pandemia, é também devedor numa cadeia econômica. Então, não fica difícil negociar, né? Mas eu também não tenho a ilusão que a mediação vai ser a panaceia para todos os males. A mediação funciona case by case, e depende o seu desenho de disputa no caso concreto. Às vezes a mediação não funciona em algumas recuperações judiciais, em outras sim, ou talvez em algumas fases, ou apenas uma fase. Então depende muito do caso concreto, né? Eu tenho visto com muita alegria esse alinhamento dos tribunais no sentido de fomentar a utilização desses instrumentos, né, adequados e mais ágeis de solução de conflito. Mas também vejo, por exemplo, a utilização, a possibilidade de utilização do negócio jurídico processual na própria recuperação judicial. Acho que seria também um desenho interessante. E outra questão, a questão da técnica da mediação, eu acho que é muito particular do mediador. Eu não vejo só a mediação facilitativa como a única que deve prevalecer no Brasil. Eu acho que alguns mediadores têm a total capacidade de também trabalhar a avaliativa, né, que eu acho que é muito bacana, e eu deixo a técnica livre para o mediador, né? Nesse projeto piloto, após essa audiência preparatória, encaminhadora da mediação, a autonomia, a confidencialidade, a independência do mediador para essas negociações é inconteste. Depois vem o nosso controle da legalidade, né? Se aquele acordo dá para ou não para ser homologado, se fere algum interesse da par condício creditório, ou se vai realmente preservar a função da empresa, né? Então é isso. Eu não sei como está o meu tempo, porque eu estou com o celular. Já estamos com uns 13 minutos, doutora. Então vou só encerrar dizendo um pouquinho da questão da suspensão do processo, né? Eu não vejo dificuldade, dependendo do caso concreto, em deferir uma suspensão curta para a realização de uma audiência rápida, né? Na tentativa de fazer uma pré-mediação ou sentir qual é o terreno, se vai ser viável ou não a mediação. Não sendo sensível a isso a maioria dos credores, eu costumo deferir já o processamento com o stay. Então, tem 2 linhas de atuação minha. Eu ou defiro a mediação com o stay, ou, dependendo do caso ausente, alguma documentação, eu já encaminho para essa audiência preparatória, na tentativa já de sensibilizar os advogados para tentar, olha, se não está completo o requisito da recuperação, vamos tentar negociar agora coletivamente, vamos tentar evitar a RJ, vamos tentar outra solução, porque às vezes eu sinto que até os advogados têm dificuldade no manuseio desses pedidos de recuperação. Pedem recuperação, mas às vezes não está estruturado o caso para uma RJ, mas de repente para uma negociação coletiva, né? Então é isso, a minha postura é bem prática, apesar de eu ter um embasamento teórico grande, mas eu acho que a mediação vai se construir no Brasil de uma forma bem peculiar, bem brasileira mesmo,
porque ainda tanto os advogados como as partes sentem uma certa segurança quando há um encaminhamento via judiciário, confere uma certa, vamos dizer, segurança jurídica. Então, nossa estratégia é ser um veículo de instrumento para a consecução da mediação no plano judicial, né? E também no pré-processual. É isso. Não sei se eu dei o meu recado, acho que faltou, não sei se eu abordei todas as questões do Pablo, mas na volta, se eu tiver espaço, eu aprofundo um pouquinho mais. Exatamente, doutora. Eu acho que o que é importante, eu acredito na legitimidade do juiz como presidente do processo para provocar as partes a usar esse instrumento. Nós temos ainda cerca de 8 minutos e meio de painel, então vou fazer algumas perguntas breves e também aguardo respostas breves, apesar do tema ser tão palpitante e interessante. Eu queria perguntar ao Pablo, né, doutor Pablo, em relação a essa iniciativa da PL 1397, né, essa iniciativa legislativa e que traz a figura da negociação preventiva. Quais seriam os teus comentários a respeito disso? Isso é uma a gente se aproxima a mediação da recuperação nesse caso? Isso funciona? Isso deve ser uma medida em definitivo? Enfim, queria te ouvir em relação a ao PL. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o PL pode ser uma das mais importantes soluções para que a mediação efetivamente tenha efetividade em RJ. Como muito bem colocou a doutora Andréa, em relação ao tempo da piada de você inaugurar um procedimento de mediação numa RJ, se antes da concessão do STEI, se depois da concessão do STEI, leva em consideração efetivamente a necessidade casuística da empresa, né? Existem empresas que precisam do STEI imediatamente, outras que talvez com uma mediação resolvam, com uma questão de um despejo, por exemplo, como foi aí bem exemplificado. Mas tem um ponto importante na mediação que não pode ser ignorado, que é a disponibilidade da mediação, né? A parte pode dispor e dizer, olha, eu não quero mais a mediação, ela se exauriu para mim, eu não quero mais. E isso, para a recuperanda, é a postura de, olha, ou me dá o STEI ou eu não quero mediação, entendeu? Assim, meio que até para despachar, para conversar, sabe? Claro que isso não é colocar nem o magistrado, nem a outra parte, nem ninguém contra a parede, mas é a necessidade, a recuperanda explicar, excelência, eu tenho a necessidade do STEI, sem o STEI eu quebro rápido. Então, assim, eu estou all-in para mediação, mas me deu STEI. Hoje nós não temos o dever de negociar, ao menos não temos previsão legal para o dever de negociar. Né? Literal, direta, Rodrigo, ainda que eu possa buscar de deveres conexos de boa-fé. E o PL traria, então, o dever legal de negociar, o que levaria a gente a uma possibilidade maior de adesão à mediação em RJ. Então, é como eu vejo o PL, como ele pode funcionar para isso. Perfeito. Doutora Samanta, e em relação à recuperação extrajudicial, e aí puxando o gancho, que sugere a lei que há uma negociação pré-processual para que seja homologado. O que é que precisa para isso vir a funcionar no Brasil, quando a gente fala em recuperação extrajudicial? Pois é, assim, a gente só tem 5 minutos de painel, então eu vou só falar uma frase, que eu queria falar muita coisa ainda até, mas eu acho que, assim, tanto o projeto de lei que o Pablo acabou de comentar, quanto a recuperação extrajudicial, assim, eu acho que a recuperação extrajudicial não acontece no Brasil justamente por isso, assim, você não tem essa bolha de proteção para você negociar. Aí fica muito difícil você negociar sem ter a bolha de proteção que o state dá. Então, eu acho assim, o PL vem total em sintonia com o que eu penso, de você permitir abrir esse espaço para se negociar
enquanto você está com uma bolha de proteção, né? A doutora Andréia falou muito bem, eu gostei demais de tudo que ela disse, e acho que a recuperação extrajudicial ainda tem um caminho enorme. A gente podia, assim como a gente utilizou muito mal nos últimos anos, acho que a mediação judicial, e por isso até essa dificuldade ainda para ultrapassar, e desde que a gente pensa em conciliação judicial, né? A gente lembra do juiz perguntando, tem acordo, não tem? Ah, então tá bom, passa. Então, assim, é uma mudança, e eu acho que a recuperação extrajudicial tem um amplo espaço, mas é importante que venha mesmo, que o PL seja aprovado e que torne legal esse dever de negociar, que Anderson Schreiber já falava na tese dele, que virou titular da UERJ, né, de que existe esse dever de negociar. Eu até acho que a gente deve pensar eu escrevi isso há poucos dias, por que não pensarmos, a gente precisa evoluir nessa ideia de ser uma condição para demandar a prova de que você tentou negociar. Como você já procura o judiciário para renegociar uma cláusula se você nem conversou com a outra parte? É uma coisa que nas ordenações filipinas a gente já tinha isso. Tem que provar. A Constituição de 24 também dizia isso. Você tem que mostrar que você tentou negociar. Então, eu acho que a gente assim tem um amplo caminho a seguir, mas eu vou parar de falar, porque senão a doutora Andréia não consegue responder a última pergunta. Eu agradeço, Samantha. E aí, doutora Andréia, a senhora, eu acho que o artigo 9º da lei fala um pouco da capacidade e da confiança das partes no mediador. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a questão da mediação avaliativa versus a mediação pacificadora. A senhora, com sua bagagem acadêmica e também prática, por que a senhora entende que a mediação, que o mediador avaliativo ele tem mais capacidade de trazer resultado? Eu não diria mais capacidade, mas eu acho que a avaliativa, ela às vezes dá um diagnóstico maior para os devedores e credores da situação real da empresa. E esse mediador, talvez, não trabalhe sozinho, ele tem todo, vamos dizer, uma equipe técnica que mostra, olha, contabilmente isso pode dar errado, é mais vantajoso isso. Então, no caso, eu acho que um pouco da mediação avaliativa, às vezes até mesclada com a facilitadora, porque vamos dizer assim, gente, não tem uma técnica estanque, né? Um bom mediador trabalha com as técnicas dependendo do caso concreto, né? Então, eu acho que o mediador que tenha esse skill da mediação avaliativa, que dê um diagnóstico real, fale para partes o que o juiz não pode falar, em termos de confidencialidade, no ambiente confidencial, mostrando prós e contras, de seguir um determinado caminho, de não anuir a negociação, eu acho fantástico, né? E com relação à PL, eu acho que é mais um instrumento, né? Eu tenho um pouco receio da imposição do dever de negociar, né? Eu gosto muito da faculdade de negociar, mas no Brasil, às vezes, precisa da imposição legal, né? O que a gente tem trabalhado é com os instrumentos já existentes, mas se a PL vier, vai ser mais um instrumento para nós nesse sentido. E com relação à R extrajudicial, nós temos o entendimento aqui em São Paulo que é possível a aplicação da analogia para se deferir o stay, porque o objetivo de ambas recuperações é o mesmo, né? Eu não vejo dificuldade no deferimento do stay com aplicação analógica, né? A única dificuldade seria, e nem questão, por exemplo, da possibilidade de vendas de UPIs, né? O problema fica mesmo na questão dos créditos trabalhistas, né? Eu encerro aqui, porque eu acho que peço licença e a gente tem apenas um minuto, eu acho que ainda dá antes que a gente caia, para cada um, em 20 segundos, aí, fazer seus agradecimentos, enfim, sua despedida, em 20 segundos para cada um, se ainda der tempo. Doutora Andréia, começando pela senhora, então. Agradeço imensamente o convite, foi um prazer, foi muito pouco tempo, um tema tão estimulante. Obrigada mais uma vez, Rodrigo, pela gentileza e desse convite tão honroso, né? Foi um prazer conhecer o Pablo e a Samantha. Quem sabe eu possa conversar contigo um pouco mais, Samantha, sobre sua experiência, trocar comigo. É bom agora já ter o seu contato, né? É isso. Quero saber
toda a estratégia da Oi, eu acho que é sempre bom. E é isso. Grande abraço a todos e eu fico à disposição para mais eventos, se Nós que necessitar. agradecemos. Doutora Samanta. Ô, querido Rodrigo, queria te agradecer, você foi um moderador incrível, era muito tema para a gente falar em 1 hora, depois a gente marca outros, com certeza, e vamos continuar debatendo e discutindo, que quanto mais a gente pensar sobre mediação e recuperação, mais soluções a gente vai ter para esses problemas que são infinitos, né? Obrigada a todos, gente, um prazer enorme. Professor Pablo. Bom, obrigado a todos. Com o risco de ser cortado, eu agradeço demais a presença de vocês que nos ouviram aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Gente, ótima noite a todos. Eu também agradeço a todos. Se sintam abraçados. Um abraço a todos os advogados e todos que assistiram esse painel. Um abraço.